Teologia da Reforma Protestante, o item 23, a virgindade de Maria. Outra questão importante é se Maria permaneceu virgem depois que Jesus nasceu. Bom, Semíramis dizia, né, que tinha permanecido virgem. Lutero defendia a permanente virgindade de Maria. A Bíblia só defende Maria como virgem no momento que ela vai conceber. A virgem concebeu e acabou. A Bíblia não fala que ela permanece virgem depois disso. Teria que ser uma cesárea, né? Como que ela vai permanecer virgem? O comentário diz sobre Lutero: queremos ter em toda honra a amada Virgem e Santa Mãe, como ela na verdade é digna de ser honrada. Mas não queremos honrá-la fazendo-a igual ao seu Filho Cristo, pois ela nem foi crucificada nem morreu por nós. Por isso que se honre a Mãe Maria como se queira, mas só que não seja honrada com a honra que se deve honrar a Cristo. E esta é também a causa pela qual o Senhor afasta de si a sua mãe, pois ele quer ser sozinho aquele a quem devemos seguir, né? Principalmente no momento em que Jesus vai fazer o primeiro milagre, que Maria vem questioná-lo ou avisá-lo que terminou o vinho, e ele responde: que tenho eu contigo, mulher? Ou seja, o meu ministério, ele é independente de você. Você foi minha mãe, cuidou de mim até agora, eu te honrei, mas agora eu tenho que fazer o trabalho do Pai. Por isso ele respondeu de uma maneira que parece ser áspera, mas não é, né? Apenas para deixar claro que ela não tinha participação no ministério dele. E nós entendemos aí quem é Maria a partir desse momento. Maria teve um papel importante, né, em trazer Jesus Cristo à vida. Ela foi a mãe genética do homem Jesus, porém, a partir disso, ela não vai ter uma participação na igreja. João Batista, podemos comparar ele com a situação de Maria. João Batista foi um homem importantíssimo, mas ele não vai ter participação no ministério de Jesus, tanto que Deus permite a sua morte. Se ele tivesse, Deus não permitiria que ele morresse. Mas quando Jesus iniciou o seu ministério, terminou o ministério de João Batista. No caso de Maria, foi como mulher santa trazer o filho à vida. E também ensinaram, né, na sua infância, mas depois disso ela era uma mulher comum que precisava de salvação como qualquer um outro. Lutero ainda diz em uma das suas obras: agora, a questão sobre a qual temos que nos debruçar é sobre como Cristo poderia ter irmãos se ele era o filho único da Virgem Maria e a Virgem não teve outros filhos além dele. Alguns dizem que José foi casado antes de seu casamento com Maria, mas eu estou inclinado a concordar que irmãos realmente significa primos aqui, pois a Sagrada Escritura e os judeus sempre chamam os irmãos de primos, né? Aqui teria que chamar os primos de irmãos, né? Tá bom? Então, na verdade, até a história tem evidências de que Jesus realmente tinha irmãos, pois nós temos o exemplo, né, de um dos imperadores que perseguiu a igreja, Domiciano. No final do primeiro século, ele mandou perseguir até os irmãos de Jesus. Ele não queria rebelião entre os herdeiros do trono de Davi. E como ele ficou sabendo que os cristãos seguiam o herdeiro do trono de Davi, que já estava morto, ressuscitado, mas morto, ele falou: e os irmãos dele? Mandou trazer todos, e quando chegaram eram camponeses, cristãos camponeses que trabalhavam com a mão cheia de calo e tinham poucos bens, eram pessoas comuns, ninguém reivindicava um reino, então ele mandou soltá-los. O comentário prossegue: no entanto, negava que ela fosse mediadora. Lutero diz: deve permanecer sempre a distinção entre quem dá a graça e quem recebe a graça. Aquele que dá a graça, junto de quem se deve buscar a graça, e não junto daquele que ele próprio gozou da graça. Para obviar este erro, note isto literalmente: Maria encontraste graça junto de Deus. Então aprendas a ter-te por uma pessoa humana que chegou à graça, e não que deve distribuir graça.
pois para isso foi destinado o teu Filho, nosso amado Senhor Jesus, para que busquemos graça dele e por ele devamos chegar à graça. Ou seja, ele tem esse ponto interessante que ele nega pelo menos uma das doutrinas da mariolatria, né? Então, 3 coisas que Lutero ensinava sobre Maria que as igrejas evangélicas rejeitam. Ele ensinava que Maria nasceu sem pecado. Isso não é verdade, a Bíblia não ensina isso. Isso foi adotado pela Igreja Católica. Ele ensinava que ela era mãe de Deus. Ensinava também que ela permaneceu virgem. E tem um outro ensino que ele ensinava que ela ascendeu aos céus, né? Mas não vamos considerar esse ponto aqui. Lutero negava o seu papel como mediadora e intercessora. E Calvino, o que Calvino falava sobre Maria como mãe de Deus? Calvino escreveu: o Filho de Deus foi formado no seio da Virgem Maria. Isso aconteceu por ação milagrosa do Espírito Santo, sem consórcio de varão. Firmemente creio, segundo as palavras do Evangelho, que Maria, como virgem pura, nos gerou o Filho de Deus e que tanto no parto quanto após o parto permaneceu virgem, pura e íntegra. Então, tanto Lutero quanto Calvino seguiam essa doutrina babilônica que era oriunda de Semíramis. Ela é que criou essa visão de que ela era a rainha virgem, que ela permaneceu virgem mesmo depois de dar à luz a seus filhos. Então, infelizmente, nós vemos que os reformados, além de cometer o erro de perseguir os cristãos anabatistas, aqueles que não concordavam com o batismo infantil, eram mortos por eles. Além desse erro, além do erro de manter a doutrina pagã da predestinação, mantiveram a doutrina pagã também de Maria, mãe de Deus. Em sua obra Sermão sobre Mateus, Calvino ainda fala: houve certas pessoas que quiseram sugerir a partir dessa passagem, Mateus 1:25, que a Virgem Maria teve outros filhos além do Filho de Deus e que José se relacionou intimamente com ela depois. Mas que estupidez! O escritor do Evangelho não teve a intenção de registrar o que aconteceu depois. Ele simplesmente quis deixar bem clara a obediência de José. Ele, portanto, nunca habitou com ela, nem compartilhou de sua companhia. Além disso, nosso Senhor Jesus Cristo é chamado primogênito. Isso não é porque houve um segundo ou um terceiro filho, mas porque o escritor do Evangelho está destacando sua precedência. Ou seja, Calvino mostra o quanto ele é herege, né? Porque claramente a Bíblia não defende isso, né? A Bíblia diz, esse texto diz claramente que ele não a conheceu até que ela gerou seu filho, ou seja, ele só foi conviver com ela como um homem, como mulher, depois que Jesus nasceu. Isso é o que nós entendemos. Mas em nenhum momento a Bíblia defende que ela tenha que permanecer virgem depois do nascimento de Jesus. A única coisa que a Bíblia defende é que haveria uma participação divina, um milagre especial para o nascimento de Jesus, né? Mas que ela deveria permanecer virgem, isso não está nas Escrituras. Ou seja, é mais um exemplo de reformados, infelizmente, seguindo doutrina da Babilônia apocalíptica. Por isso é que a Assembleia de Deus ela faz questão de não se identificar como igreja reformada.